ser novo. É a casa do Pai, a vossa espera. Olhar e gestos diferentes. Estamos na rede Fé e Política e hoje com a alegria de ter o Padre Melito, que é o coordenador nacional da 5ª Semana Social Brasileira e é o assessor das pastorais sociais na CNBB. Já uma bela caminhada nesse caminho. Conta para nós, Padre, como é que nasceu essa história da 5ª Semana? Olha, nós tivemos uma grata alegria de, no final de 2010, a CNBB lançar o documento 91, chamado Por uma Reforma do Estado Brasileiro com a Participação Democrática. E naquele documento, a CNBB fazia o seguinte apelo: é necessário provocar uma mobilização nacional para fazer uma análise crítica do Estado brasileiro e convocar o povo a participar desse processo de maneira democrática e ajudar a repensar o Estado para que ele esteja a serviço da nação brasileira, a serviço do bem comum, de maneira ampla, de maneira bem global, e tanto a nível interno quanto a nível externo. Quando nós vimos isso, nós da Comissão Pastoral Social, falamos, então a CNBB está sinalizando para uma semana social, até porque a semana social não tem assim, uma data específica quando é que ela acontece. Agora estamos na 5ª, mas não tem assim, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não é assim. Então nós entendemos que era um apelo da CNBB para fazer essa grande mobilização. E realmente a semana social, ela faz isso. Então a partir desse momento, a nossa comissão pastoral, que é presidida por um bispo, Dom Guilherme Verlang, que é bispo de Ipameri, Goiás, nós, em diálogo com ele, falamos, Dom Guilherme, vamos então fazer a 5ª Semana Social Brasileira. E ele prontamente aceitou essa proposta, até para colocar em prática esse documento da CNBB, tornar popular, e naquela ocasião nós começamos a fazer um estudo sobre o Estado brasileiro. Ficamos um período ali em estudo, chamamos alguns estudiosos, especialistas sobre o Estado brasileiro, pastoralistas, teólogos, advogados, e aí fizemos um texto base que serviu como nosso subsídio básico, né, para esse debate, e nós entendemos que esse Estado brasileiro ele precisa realmente ser enfrentado, ele precisa de fato ser refundado, né? Porque como ele está aí, ele serve muito bem às elites, às classes dominantes, mas ele não veio para servir aos pobres, né? Então por isso nós colocamos como tema da 5ª semana Estado para quê e para quem. E levamos essa proposta à Assembleia dos Bispos, que foi em Aparecida, e os bispos unanimemente aprovaram a nossa proposta, né, de promover a 5ª Semana Social Brasileira com este tema. E desde então, nós temos provocado cada regional da CNBB, cada diocese, cada paróquia, cada pastoral, cada movimento social e as pessoas de boa vontade para entrar neste processo. Já se multiplicaram seminários, debates da Semana Social pelo Brasil afora, né, nas paróquias, né, nas escolas, né, universidades, nos grupos de rua, e vários grupos já estão assumindo essa proposta, esse debate. Iniciativas várias estão surgindo para trazer esse debate, e cujo evento nacional vai acontecer do dia 2 a 5 de setembro de 2013 em Brasília, no qual nós vamos apresentar de volta, né, para a igreja, para a sociedade, aquilo que nós discutimos neste período, neste processo. E aqui na Semana Social, ela está bem dentro do pensamento do próprio Papa Bento XVI, quando o Papa chama a nossa atenção, dizendo que nós não podemos apressar muito em tirar, em destruir ou destituir o Estado,
mas não podemos ter pressa, ele fala, mas precisamos sim discutir profundamente, não o Estado, mas esse Estado. Ele vai dizer isso muito claramente na encíclica Caritas in Veritate, onde ele mostra claramente que esse Estado que está aí, do modo que ele está formado, precisa sim realmente ser questionado. Tanto é que o Conselho Pontifício Justiça e Paz, ligado ao Papa, soltou em outubro de 2011 um documento fantástico, chamado Por uma Reforma no Sistema Financeiro que tenha como fundamento uma autoridade universal que esteja a serviço do bem comum. Então, nesse documento, atualizado pelo Papa, a Igreja ela retoma aqueles princípios do Papa João XXIII, que em 1961 lançou a encíclica Mater et Magistra, quando ele dizia, olha, o Estado moderno ele fez uma ruptura entre a política e a ética. E a política só busca o poder. Outra ruptura entre economia e ética, que só visa lucro. Outra ruptura também foi entre a ciência, a técnica e a ética, que busca a eficiência. Então, poder, lucro e eficiência são os três pilares, né, que o Papa vai chamar de idolátricos, sobre os quais o Estado moderno está constituído. Então, já em 61, o Papa já chamava atenção sobre a necessidade de um outro modelo de Estado que colocasse a ética como modelo, como base, a partir da ética, que esses princípios que norteiam a vida do Estado devem ser fundamentada, né? E não é sem razão, e é inclusive por causa disso também, que aqui no Brasil a CNBB tem uma longa tradição de trabalhar essa questão da ética na política. Isso já veio ainda no final da ditadura militar, quando começou o processo democrático. Ainda em 86, a Igreja lança esse documento sobre a ética da política. Acho que agora é um grande desdobramento dessa ética na política. Então, vamos dizer, a ética do Estado. Porque a Igreja entende o Estado de que forma? Para a Igreja, o Estado ele tem que estar a serviço da sociedade para que a sociedade promova o bem comum. Quem vai promover o bem comum não é o Estado, é a sociedade. E de que forma que o Estado deve estar a serviço da sociedade? Através dos mecanismos jurídicos. Então o Estado deve colocar tudo, né, todo este aparato, né, do Estado a serviço da sociedade para que a sociedade promova o bem comum. E o que nós assistimos hoje? Exatamente o contrário. O Estado submete a sociedade, não ao bem comum, mas submete a sociedade aos bens econômicos ou aos bens do capital, aos bens dos capitalistas. Ou seja, a sociedade é que serve o Estado e não o Estado que serve a sociedade. E ambos estão submissos, né, ao poder econômico. Então, esse modelo de Estado realmente está levando o país à ruína. Tanto é que o Brasil, embora tenha, nesses seus 500 anos de história, uma história bonita para ser contada, mas o Brasil, em 500 anos de história, 512 anos de história, inclusive o nosso Estado brasileiro nasceu antes da nação brasileira, nós temos apenas 50 anos de democracia, isso é muito pouco nesse conjunto todo, ainda não temos uma cidadania efetiva e o modelo democrático que nós temos aí é muito frágil porque ele prima muito em primeiro lugar, quase que exclusivamente pela democracia representativa. A nossa cidadania, ela termina quando nós apertamos o botão confirma no voto. E aí entregamos para os nossos representantes cuidar do Estado. E nós queremos, como igreja, queremos promover a cidadania participativa, a cidadania ativa, a democracia participativa, porque nós acreditamos que através da democracia participativa nós podemos influenciar nas políticas públicas do Estado a serviço da sociedade. E também sabemos que a democracia participativa, que é participado
dos conselhos, dos plebiscitos, dos referendos, né? Esses vários mecanismos que existem, né? Inclusive no próprio Congresso nós temos lá vários mecanismos de participação que são muito importantes, mas eles são também insuficientes. Nós também queremos promover a democracia direta, que é justamente um povo cidadão, um povo conscientizado, possa também ir para as ruas, para os movimentos sociais, movimentos populares, apresentar as suas demandas como sujeitos históricos e colocar este Estado em movimento. Sabemos que o Estado está em disputa, tem grupos disputando o Estado, e nós queremos que a maioria do povo brasileiro, que são os 99% da classe trabalhadora que produz esse nosso PIB maravilhoso, que faz do Brasil a sexta economia do mundo, também possam participar desses benefícios da nossa construção econômica. E queremos também que a nossa sociedade seja pautada pelos princípios da sociedade do bem viver, da sociedade do conviver e da sociedade do pertencer. Queremos o Brasil para todos, não queremos o Brasil para alguns poucos. Eu sempre digo isso, que no Brasil falta Brasil para a maioria dos brasileiros. E nós queremos então que haja Brasil para todos os brasileiros e não para alguns, para a minoria, mas sim para todos. Isso já é o prelúdio do reino de Deus para o qual nós caminhamos e o qual nós queremos ajudar na sua construção. Muito bom. Quando a gente fala da quinta semana, Padre, muitas vezes as pessoas já vivenciaram esse processo. E às vezes na comunidade onde esse vídeo vai chegar ou naquela organização, não está tão claro o que é a semana social. Então, ela não tem um tempo definido, ela não tem um local definido, ela não tem um espaço definido. Ela tem etapas, né, desde local até nacional. Mas lá na comunidade, como é que pode haver uma organização para participar desse processo tão importante da Igreja no Brasil? É interessante, essa pergunta ela é muito oportuna e me faz voltar na história para poder entender essa questão, porque Semana Social. Quem inventou esse termo, Semana Social, foi o cardeal Dom Sebastião Leme, que era cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, em 1936, quando em 31 o Papa Pio XI havia publicado uma encíclica, uma carta chamada 40 Anos, que fazia 40 anos da Rerum Novarum, que foi o primeiro documento da Igreja, do Papa Leão XIII, sobre a questão social, como que nós, cristãos, devemos colocar a nossa fé a serviço da sociedade, a serviço dos pobres, do bem comum. Então, em 1936, o cardeal Dom Sebastião Leme convocou no Rio de Janeiro aquilo que ele chamou de Semanas de Ação Social, para ajudar os cristãos a ler o Evangelho, estudar o Evangelho e ver as implicações do Evangelho na vida da sociedade. Tanto é que aquelas semanas sociais, semana de ação social, depois tirando a palavra ação, né? Mas que o cardeal Dom Sebastião Leme promoveu em 1936, daquelas semanas sociais, desse debate que ele promovia nas escolas, nas igrejas, irmandades, confrarias, né? Nos militares, vários grupos, né? Empresários, enfim, em todo espaço que ele podia, ele provocava a tal da Semana de Ação Social. Foi naquelas semanas sociais que o povo discutia que nasceu o Cristo Redentor como o símbolo, né, aqui do Brasil, a questão dos crucifixos nos espaços religiosos, a questão da família, casamento, né, casamento religioso, civil, a questão de Nossa Senhora Aparecida como rainha e padroeira do Brasil, que em 31 o Papa havia decretado que seria rainha, ele trabalhou essas questões todas. Também foi ali que nasceu a questão do voluntariado, Santas Casas de Misericórdia, escolas católicas, tudo foi, né, aqueles debates surgiram isso. E essa experiência se multiplicou pelo Brasil afora. O Brasil teve várias semanas sociais a partir da experiência do cardeal Dom Sebastião Leme. Isso influenciou a França, influenciou a Itália, tanto é que a Itália já promoveu 50 semanas sociais, a França 100 semanas sociais, né? E no Brasil, quando veio o golpe militar de 64 a 85, nós ficamos proibidos de fazer esse tipo, né, de trabalho especificamente, né?
Mas até 64 tivemos várias semanas sociais pelo Brasil afora. Então isso foi interrompido, né? Mas em 91, quando celebrava-se 100 anos da Rerum Novarum, que foi de 1891 do Papa Leão XIII, aí a CNBB resolveu promover uma semana social. Naquele ano foi uma semana mesmo, só uma semana, para poder trabalhar a questão social, né? E também para celebrar os 100 anos da Rerum Novarum. E da primeira semana social saiu muita iniciativa, inclusive um grande reforço à pastoral operária foi a partir dali, né? O mundo do trabalho, e nasceram várias pastorais sociais a partir da primeira e da segunda semana social. A segunda, devido ao Brasil ser um país muito grande, então ela durou 94, 93, 94, 95, 3 anos. Então em 3 anos, cada estado do Brasil, cada região, provocava a sua semana social, fazer o debate, chamar a comunidade e debater os problemas sociais ali à luz da fé. Isso que é o método, né? E aí nasceram várias iniciativas pelo Brasil afora, a partir daquela segunda semana social brasileira, inclusive o reforço, essa ação social da igreja, né? Depois veio a terceira semana social, que foi 99, 98, 99, 2000, que foi naquele período do jubileu do ano 2000, quando o Papa João Paulo II chamava a fazer o grande resgate das dívidas, né? E aí nós fizemos vários debates sobre as dívidas que o Brasil tinha para fora e para dentro, né? Com a cultura, com o povo, com os pobres, né? Os analfabetos, os desempregados, essas situações diversas, né? Foi ali que nasceu o plebiscito contra a ALCA, a questão da dívida externa, trouxemos a dívida externa para o debate com a sociedade, entrou na agenda política e não saiu mais esse debate, né? Então a própria comunidade foi descobrindo as questões, né? Aí veio a quarta semana social, que foi também, durou anos, né? Foi de 94, 95, 2 anos, né? De 2004, 2005, e essa também trouxe todo um debate. Foi quando havia explodido o escândalo do mensalão, e as comunidades que haviam construído, ajudado a construir o Partido dos Trabalhadores, numa perspectiva muito positiva, né? Várias lideranças ajudaram a construir esse partido. Depois, quando explode o mensalão, aí vem aquela crise, né? O limite do partido político. O partido não é tão eficiente assim, não é tão ético como a gente imaginava que fosse. Então, essas questões todas apareceram na quinta semana. Dali nasceu, inclusive, na quarta semana, nasceu a Assembleia Popular, que é um mecanismo permanente de debater com a comunidade o Brasil que temos, o Brasil que queremos. E, inclusive, a lei da ficha limpa, que hoje nós já temos aí, ela já começou a ser gestada ali, quando vimos que tinha que combater a questão da corrupção e destruir isso no nascedouro, né? Ter uma lei que prevenisse que os corruptos e os escrupulosos chegassem aos cargos públicos, né? E então, agora, na quinta semana, o que cada comunidade deve fazer? Deve se reunir, não é uma pastoral nova, ou não é algo também restrito a grupos específicos, não, todo mundo. Era na catequese, no grupo de oração, no círculo bíblico, né? Na comunidade eclesial de base, na pastoral da juventude, né? Da criança, começar a debater o Estado que temos, o Estado que queremos. Estado para quê? Estado para quem? E temos vários subsídios que podem ser utilizados, e perguntar para essa comunidade ali, para aquele grupo reunido ali, né? Você está satisfeito com esse Estado? Como é que poderia ser aqui no aspecto de segurança pública, no aspecto da educação, da saúde, da alimentação, da moradia, da comunicação, do lazer, mobilidade humana, né? Emprego, renda, distribuição de renda? Se começar a discutir isso, que é um processo muito profundo de politização, que é profundamente evangélico, que o próprio Jesus disse que nós temos que arrancar o olho, arrancar a mão, arrancar o pé, quando eles estão nos levando para a morte. Porque para Jesus, para ele, olho quer dizer ideias, ideologias, mão quer dizer economia, e pé quer dizer política. Para Jesus existe uma cultura, uma ideologia de vida ou de morte. Se tem de morte, tem que arrancar. Se é de vida, tem que cultivar. Tem uma economia de vida ou de morte. Se é de morte, arrancar. Se é de vida, cultivar. Tem uma política de vida, uma política de morte. Se é política de morte, tem que arrancar. Se é política da promotora da vida, tem que cultivar. Então, o próprio Evangelho já coloca claro isso, que o ser humano
ele é ideológico, olho, ideia, cultura, pensamento, econômico, mão, trabalho, economia de trabalho, né? E pé, político, que é relação à construção. Então, a semana social é uma forma de viver o Evangelho, porque Jesus vai dizer claramente, é melhor você entrar para a vida tendo um olho só, uma mão só e um pé só, do que ter os dois e perder a vida, né? E às vezes nós ficamos aí sem botar em prática o alerta que ele falou. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, né? Tem que, ou um ou outro, não podemos ter um coração dividido. Então a semana social é isso, é você procurar discutir com a sua comunidade, com o seu grupo, o que permite não ter um coração dividido, não ter uma mão dividida e um pé dividido, mas integrado de acordo com o projeto de Jesus Cristo, que é o ser humano inteiro, o ser humano vivo, perfeito e livre. Perfeito. Para nós que somos da Pastoral Fé e Política, essa sua reflexão é um banquete, né, para que a gente possa retomar, saborear, aprofundar. E quando a gente está em diálogo com a comunidade, assim, resgatar esse lado que qualquer ação política é evangélico, né? Parte da ação de Jesus e volta, né, como igreja para esse mestre, né? Então, a minha alegria é imensa de ouvi-lo falar sobre todas essas questões e quanto é necessário que esse debate aconteça cada vez mais, né, nas nossas comunidades, dioceses, em todos os espaços onde o povo está, né? E eu tenho comigo que essa semana social, ela vem contribuir muito também com aquele pensamento de Jesus. Eu peguei aqui um como modelo, como referencial, mas tem aquele outro quando ele fala do vinho novo no odre novo. No tempo de Jesus, o odre era feito de couro, então fazia aquela jarrinha de couro e ali colocava dentro o vinho, e o trabalhador ia para o seu trabalho com aquele vinho no odre e passava o dia, né, tomando o seu vinho, que é o seu sustento, né? E o couro, quando ele está novo, ele espicha. Quando está velho, ele resseca. O vinho, quando está novo, ele tem um fermento. Ele quer espaço. E o vinho, quando fica velho, se acomoda. Então, Jesus chama atenção dizendo, não se coloca vinho novo, com todo o gás, num odre velho, ressecado, porque o vinho, com aquele gás todo, vai ressecar, vai estourar o odre ressecado, que não tem espaço para ele, você vai perder o vinho e perder o odre. Então, ele está chamando a atenção sobre as mudanças de estrutura, as mudanças de mentalidade, né? Aquilo que hoje a Aparecida chama de conversão pastoral, que é também a mesma coisa, né? Então, eu diria que nós precisamos cumprir aquilo que o Fórum Social trouxe para nós, é um outro mundo possível, urgente e necessário. E se o Fórum Social trabalha este novo mundo, ou este outro mundo possível, urgente e necessário, nós, da Pastoral Social, da Fé Política, das igrejas, nós formamos os novos sujeitos que vão construir este outro mundo possível, urgente e necessário. Então, são as duas coisas combinando. Os novos sujeitos são vinho novo, com a nova mentalidade, com outro projeto, outra visão de mundo, outra visão de igreja, de sociedade, de política, de economia, né? Que vão ajudar a construir este outro mundo possível. Então, com isso, precisamos de cuidar de quê? Das mudanças das estruturas. Por isso, nós queremos a reforma do Estado, que é o documento 91 da CNBB, eu diria refundação do Estado, né? Como já dizia o Sérgio Mota, né? Que foi ministro da comunicação, que era do PSDB, ele dizia, o nosso grupo tem que ficar mais 20 anos no poder para fazer a reforma do Estado. Ele entendia a reforma do Estado como a destituição, o desmonte, né, da Constituição cidadã, porque ela trouxe muitos direitos para o cidadão e isso emperrou o Estado. Então, acabando, cerceando, diminuindo os direitos dos cidadãos, isso é a reforma do Estado, para o Estado ficar livre a serviço do mercado, né, para poder fazer as vezes do mercado. Então, o que nós pensamos? Nós não pensamos em reformar o Estado diminuindo direitos, mas pelo contrário, queremos sim reformar o Estado, refundar o Estado,
mudando essa estrutura e ampliando os direitos, sobretudo para os novos sujeitos que apareceram, ou para novas gerações que apareceram. Hoje, inclusive, falamos do direito ambiental, né, que há 20 anos não se falava tanto assim, né? E tem também incluir lá na nossa Constituição. Então, ao invés de enxugar a Constituição, diminuir a Constituição, nós temos que ampliar. Isso tudo, eu diria, é vinho novo em outro novo. Então, requer novos odres, novos odres, novas estruturas. E nós somos portadores de vinho novo. Que bom se nós pudermos oferecer este vinho novo à sociedade brasileira. Deus agradece. Amém. Muito obrigada. O suor que dão sustento, trazei